pessoal, tudo bem? Vamos vindo aqui para mais um episódio do Pode Comer, um podcast que é baseado em nutrição, ciência e liberdade. Viemos aqui para quebrar mitos, né, que são muito batidos aí, coisas que rolam pela internet como falsas verdades, que nós viemos entregar à pessoa que nutrição e exercício físico não é nada mais do que o dia a dia das pessoas. Então, colocar coisas muito difíceis ou muito mirabolantes podem complicar a sua vida, que na verdade fazer o simples realmente é o que a gente tem que fazer. No episódio de hoje estou mais uma vez com a Bruna, vai falar também de atividade física e também dar os pitacos dela de nutrição, né? Certamente, estamos aí para novos esclarecimentos. Boa! No episódio de hoje nós vamos trazer à tona algumas coisas que a gente falou nas nossas redes sociais do dia a dia que repercutiu um pouco. Algumas pessoas eu vi que ficaram com dúvida até quando eu falei ali de pós-treino, né? Mas então não é para tomar proteína, não é bem assim, vou tentar explicar isso um pouco mais. E a Bruna também fez um post bem legal sobre malhar e treinar, né? Eu acho que eu vou começar até com essa pergunta para ela. Qual é a grande diferença? Que eu vejo muita gente falar, vou lá dar uma malhadinha, né? Aí o outro fala, é treino. Então eu queria que você trouxesse pra gente justamente em cima desse post, qual é a grande diferença entre malhar e treinar? A verdadeira daquela malhadinha, eu falo que é quando a pessoa vai meio que, vai por aí, né? Meio que sem compromisso, aquela coisa mais descontraída e tal, chega lá, dá uma malhadinha mesmo, só que falta um pouco, às vezes, de consciência, né? Eu falo que para você chegar aí para academia para fazer um treino, fazer os exercícios bem feitos, para ter resultado, você precisa de um pouco mais de concentração, de consciência, envolve uma questão de técnica, na questão da realização dos exercícios, né? E muitas vezes, aí que entra, que eu falo que é a diferença, né? Um treino é você ir lá realizar o exercício com uma técnica correta, com uma amplitude legal, você concentrando naquela musculatura, pensando no que você está fazendo, né? E não simplesmente chegar lá e fazer de qualquer forma, né? Puxar ferro de qualquer jeito, e às vezes sua postura tá ruim, ou você tá fazendo um exercício conversando com um colega que tá do lado. Telefone, né? Hoje O telefone, hoje em dia as pessoas perde muito tempo ali de intervalo, por exemplo, no telefone. Então, assim, é diferente, né? Você ir fazer um treino, quando você sai de casa disposta a fazer um treino bem feito, você se alimenta de forma ideal, você chega lá, você realiza, você volta, você se alimenta também de forma ideal no pós-treino. Então, é tudo uma questão de concentração, né? De estar disposto a ir lá e treinar e fazer bem feito. Eu sempre lembro, né, acho que nós tivemos uma época atleta amadora, assim, muitas pessoas também, na minha juventude ali, quando eu ia treinar, jogava handball na época, então você saía de casa para treinar. E se você ficasse morcegando lá no treino, o treinador fazia o que? Você te dava um esculacho. Só que o que acontece na musculação é que você está treinando sozinho. Então, acho por isso que muitas vezes as pessoas se perdem no meio do caminho. E, como a gente falou no outro episódio também, muitas pessoas não gostam da musculação, acham que é meio monótona, né? Então, acho que você tem que criar estratégias também para você gostar daquilo. Então, de repente, aí treinar com uma musiquinha agradável, ou ouvindo algum podcast, ouvindo alguma aula. Ouvindo Pode Comer. Exatamente. Então, assim, você cria estratégias para que o momento fique mais agradável e você consiga realizar o seu treino, né, de forma concentrada, consciente, marcando o tempo de intervalo, levando essa garrafinha d'água, se hidratando e sair de lá satisfeito. Poxa, hoje eu treinei, de verdade, né? Então, acho que essa é a grande diferença. Quando você vai com um objetivo, com um foco, hoje eu vou treinar. Ou quando você, não tô fazendo nada, vou dar uma malhadinha e volto. É diferente. Bem legal, eu acho principalmente que você vai focado com Eu acho que também a grande diferença é quando você tem um planejamento, né? Sim, quando você tem um personal planejando o seu treino, geralmente é um treino bem feito que ele pensa numa periodização de um macro, microciclo. Eu acho que também para entrar nisso aqui seria uma coisa mais detalhista. Eu acho até por isso. A grande vantagem de se contratar um personal, né? Você não precisa entender de macro, micro, microciclo. Isso ele vai entender para você e vai passar. E isso ajuda muito a periodização de um nutricionista, por exemplo. Eu tenho feito alguns posts também essa semana falando, um fisiculturista precisa de um nutricionista esportivo, né? Um triatleta precisa, mas ele só vai ter como ajudar mais se tiver essa periodização montada através de um profissional. Se a gente não tem uma periodização, eu também não consigo periodizar a nutrição, né? E uma coisa bem interessante que você falou é da questão de
tempo de descanso, né? Porque eu vejo isso aí, eu acho que é o mais desuniforme que eu vejo dentro da academia. E eu queria perguntar para você se tem alguma diferença, porque eu vejo que tem pessoas que quase não descansam, enquanto tem aquelas pessoas que têm descansos muito longos. O que isso pode interferir num treino, né? Que vamos falar de... Aí eu acho que tem interferência, porque na malhadinha lá, se o cara descansar ou não, vai ser a mesma coisa, porque ele foi lá só dar, né, puxar peso, carregar peso. Mas num treino, qual é o grande impacto do tempo de descanso entre as séries? Isso é muito interessante, porque cada treino vai demandar de um tempo de intervalo diferente. Então, a gente pode começar pela hipertrofia, que foi um tema que nós abordamos mais essa semana. Estudos mostram que assim, o tempo de intervalo ideal numa série para hipertrofias é de 1 a 3 minutos. Mas aí vai depender também, se 1 a 3 minutos, da carga que você colocou, se é um treino assim, mais para o metabólico ou não. Mas normalmente varia aí de 1 a 3 minutos. Essa é a questão da mais indicada. Aí você entra num treino de força pura, por exemplo. Um treino de força pura com uma carga muito alta. Treino de força pura, gente, a repetição é curta, né? São poucas repetições, às vezes 3, 4, 5 repetições, mas a carga é muito alta. Normalmente. A carga máxima. Exatamente. 90% de um RM é carga muito alta. Isso, então para montar um treino desse é interessante a pessoa descobrir sua carga máxima também, né? Porque eu vejo muitas pessoas querendo treinar força, mas nunca fez um teste de carga máxima, e como é que ela vai estar treinando força sem fazer esse teste? Exatamente, daí entra também a questão de um bom acompanhamento profissional. Perfeito. Só que esses treinos, por exemplo, de força pura, muitos atletas utilizam, inclusive atletas corredores, né, que precisam de trabalhar força pura, isso entra numa periodização, né? Então, seguindo o programa direitinho, você tem uma etapa aí que você entra nessa questão do treinamento de força pura. Então, assim, quando a carga é muito elevada, como nesse tipo, aí os intervalos podem até ser um pouco maiores, né? Agora, a gente falando de um treino, por exemplo, um circuito para emagrecimento, aí o intervalo é menor, pode ser 30 segundos, 1 minuto. Então, assim, tudo depende de qual treino, de como você está fazendo e organizando esse tipo de treino, né? Agora, é importante respeitar. É importante respeitar porque o seu resultado vai depender disso também. E acho interessante, até vou comentar de uma experiência que eu tive. Aqui no Brasil a gente tem essa questão de ir para academia, de socializar, de fazer amizades, de, sei lá, zarar, final de semana marcar um churrasco com todo mundo, né? Essa questão de socializar mesmo. Eu passei um tempo na Austrália e lá eles veem o exercício físico, a academia, como religião. Eles chegam lá para treinar mesmo, é coisa séria. Eles não estão nem aí para quem está do seu lado, pode estar, sei lá, uma atriz famosa, uma ator famoso, não estão nem ligando. E tanto é que em uma das aulas que eu tive lá aula de inglês, né, o professor falou assim, falem aí lugares em que vocês vão para socializar. Aí eu falei, gym, né, academia. Aí ele olhou pra minha cara, academia? Tipo assim, como assim? Eu falei, né, no Brasil a gente faz isso, né, lá não, é diferente. Então, treinar mesmo, vocês levam isso bem a sério. Justamente isso. Aqui a academia virou um quadro social. Então, as pessoas buscam a academia por pertencer àquilo, é legal também. É bom, também é saúde, né, gente? Socializar e tal. Se movimentar faz parte também disso. Quando lá, já busca um movimento. É isso aí. Tem gente que vai lá pra fazer uma série de WhatsApp, outra de Instagram, faz parte também do jogo, é o começo, né? E o outro post que eu acho legal a gente trazer, que foi quando eu trouxe ali que o carboidrato era o principal nutriente no pós-treino, né? Alguns tiveram algumas perguntas em cima, se a proteína antes, se a proteína depois. Quando eu coloquei ali que o carboidrato seria o melhor nutriente no pós-treino, é realmente para aproveitar a fisiologia, né, a adaptação causada pelo corpo. Eu não quis dizer em momento nenhum que a proteína não é importante nesse pós-treino. A gente sabe que você precisa de proteína, que são esses aminoácidos que vão construir o músculo. Só que a proteína ela tem uma janela metabólica muito maior do que a gente tinha a ideia que era. Antigamente a gente tinha muito essa ideia que eu terminei de treinar, eu estou no meu... Tinha que tomar o whey protein. Isso. Né? Tanto que o shake, a garrafinha surgiu por quê? A pessoa botava a proteína ali dentro, terminava o treino, chacoalhava e pá, tô ali aproveitando a minha janela metabólica, vou ficar grandão aqui que meus músculos estão morrendo de fome por proteína. Só que os estudos mais recentes estão mostrando que essa janela é muito maior do que a gente acredita, né? Que na verdade não é uma janela, é uma porteira, vamos pensar assim, de tão grande que ela é. A gente tem aí 4, 6 horas pós-treino
para repor essa proteína com a síntese aumentada, como a gente acreditava. E muito mais importante de colocar isso no pós-treino é dividir essa proteína pelo dia. Então, eu tenho que usar proteína de pós-treino? Se eu quero crescimento muscular, sim, a resposta é clara. Só que imediatamente ao pós-treino, eu não tenho tanto essa necessidade, porque nesse momento o meu intestino está menos absortivo, porque o sangue está mais na área periférica, então a absorção intestinal é menor, né, para a proteína, e em contrapartida eu tenho um melhor momento para melhorar os meus glicogênios, que sim, logo que eu acabei de treinar, eu estou ali com a síntese de glicogênio aumentada em 300%, naqueles ali meia hora pós-treino, entre acabar em meia hora, é onde que o GLUT4 está mais na zona periférica, está captando diretamente essa glicose sem precisar da ajuda da insulina. Então o processo é muito mais rápido. Então essa síntese de glicogênio, quem é o glicogênio hoje? São a glicose que está ali prontinha para ser usada como fonte de energia. A nossa primeira energia que o corpo busca é o glicogênio. Uma reserva energética dentro do músculo, né? Muito imediata, de rápida absorção. Então, e para mim não catabolizar, né, é muito. O que é catabolizar? É perder a massa que eu tenho. É muito importante que eu reponha esse glicogênio. E o melhor momento para eu repor esse glicogênio é no pós-treino imediato. Então, entrar ali com a dose de 0,7 a 1,2 de carboidrato quilopeso, o que é isso, gente? Pegar o seu peso, multiplicar por isso aconselho um profissional fazer, que ele vai fazer muito mais ajustado, e entrar com essa quantidade de carboidrato para essa recuperação do glicogênio. E no pós também eu posso usar a proteína. Eu gosto de usar o carboidrato, mas a proteína, tudo junto e tomar. Ok, o seu corpo não vai desperdiçar a proteína, ele vai absorver aquilo de uma forma mais lenta, vai sintetizar como ele iria sintetizar essa proteína se você colocasse depois também, ou junto. Antes eu já não vejo muito sentido, né? Porque se você está inibindo o eixo, né, com noradrenalina e adrenalina, você inibe um pouco o anabolismo quando você começa o exercício, então colocar a proteína antes eu não acho tão legal, eu acho não percebo que esse time é necessário, mas no pós você pode ter esse espaço maior, né? Você pode chegar em casa e tomar sua proteína. Talvez o carboidrato seria essa coisa mais imediata ali, que você ia ter um proveito maior, que o seu corpo está sedento por aquilo e ainda não precisa do hormônio insulina para jogar aquilo para dentro da célula. É bem interessante. E aí a gente pode ter dúvidas, né, que sempre surgem, e no pré-treino, né? Por exemplo, aquela pessoa que treina 6 horas da manhã, que tem dificuldade, né? Acorda e às vezes tem que sair correndo para ir treinar. O que seria legal ela consumir assim? Ótimo, ótima pergunta. Isso acontece muito com o triatleta, né? O triatleta treina muito cedo. Madrugada. Ou até mesmo o praticante de musculação, por estética, que trabalha muito cedo, ele quer ir, né? Você vê, tem o primeiro horário de 5h30 da manhã. Então a pessoa acorda ali 4h30 da manhã, ou acorda muito pertinho, 5 horas, assim, e está corrido ali. Essa pessoa seria muito melhor ela fazer uma refeição melhor à noite, para repor esse glicogênio, para acordar de manhã, fazer uma captação pequena. Essa alimentação à noite, então teria que ter um carboidrato. Isso, à noite a gente se prepara com carboidrato para fazer esse estoque de glicogênio. Durante o sono, a gente perde glicogênio, mas não perde glicogênio muscular. Esse glicogênio que foi armazenado lá no músculo, no sono, ele é conservado. O que a gente perde durante o sono, que é usado ali para alimentar cérebro, coração e demais órgãos, é o glicogênio hepático, que são os 2 lugares que a gente guarda glicogênio no nosso corpo, né? No músculo e no fígado. O glicogênio hepático é esse glicogênio guardado lá no fígado. Esse glicogênio é usado durante a noite ali no processo noturno para alimentar o nosso corpo, gerir, né, na nossa vida, ali, o basal. Te manter vivo. Então esse glicogênio é interpretado, só que esse glicogênio é interpretado de uma maneira bem menor. Então se você acordar de manhã e conseguir pelo menos comer uma fruta, né, tomar um suco, você já repõe esse glicogênio e já estaria preparado para fazer um treino de alta qualidade. Porque se você vai treinar com seus estoques de glicogênio baixo, você tem grande chance de fazer catabolismo exatamente ao invés de anabolismo. Sem contar que esse treino vai ficar um treino que eu chamo de treino xoxo. A pessoa treina sem vontade, né? Treina cansada. Por quê? Ela está usando...
E ainda mais um quesito, se for um treino em alta intensidade, que eu preciso muito, né, do carboidrato como fonte de energia, aí que ela não vai conseguir chegar nesses gadgets ali que ela criou para treinar uma alta intensidade. Então, para resumir aí pro pessoal, de pré-treino, quem treina lá na madruga, 6 da manhã, um suco, de repente, suco de uva, uma coisa que eu gosto muito de passar para os meus pacientes é aquele cornflakes, que é o sucrilhozinho, um pouco mais leve, que tem um bom carboidrato ali. Aí você mas sim, mas é o que eu tô querendo, um carboidrato de rápida absorção, simples, então, mel. Né? Mel eu tenho uma quantidade muito boa. Uma bananinha com mel aí. Uma bananinha com mel e aveia, né? Eu tenho uma quantidade boa de carboidrato. Suco integral de uva é excelente aí também para isso. Um suco que é bem legal, o suco de maçã, que ele tem um rácio muito interessante quando a gente fala de frutose e glicose. Né? Tá mostrando nos estudos novos que o intestino recebe melhor esse rácio de 1 para 0,8 de frutose, e o suco de maçã, ele está bem próximo disso aí. Então, ou para você equilibrar ele é muito fácil, né, com um pouquinho mais de volta. Então, se você bota suco de maçã e mel, você já tem uma super carboidrato ali. Aí, pô, joga uma frutinha, bota uma banana, uma canelinha joga uma canelinha que vai melhorar ainda a sua resposta glicêmica. Então, assim, dá pra gente conseguir fazer essas adaptações e você não tem a necessidade de ir treinar em jejum. Ângelo, eu gosto de treinar em jejum. Ok, né? Se você quer treinar em jejum. Isso agora. E o jejum? Se te faz bem treinar em jejum, é só você lembrar que você vai ter que se adaptar àquilo. E a noite interior vai ser muito mais importante para você ainda. Porque outra coisa que a gente também tem, e também o porquê do treino em jejum. Porque eu vejo as pessoas treinando em jejum, eu treino em jejum para emagrecer. Isso não tem sentido nenhum. Por quê? Se eu não tenho déficit calórico no restante do dia, não interessa se eu treinei em jejum. Mas quando eu treino em jejum eu queimo mais gordura. Não interessa, você recuperou no resto do dia. Então, para emagrecimento, o treino em jejum não faz sentido fisiológico. Tem outras adaptações? Sim, ok. Mas você não está buscando emagrecimento? Então, quando você está buscando emagrecimento, não faz sentido. Eu quero fazer um treino metabólico para melhorar a minha queima de gordura. Ok. Treino de jejum vai ali, talvez, né, os estudos mostram que ele ativa um pouquinho mais de MPK, né, então pode ser interessante. Só que o melhor, realmente, para isso, é o próprio treino. Né, eu vejo as pessoas falando, eu tenho que fazer isso. Gente, o treino faz isso. Eu tenho que tomar aquilo. Gente, o treino faz isso. E quanto mais você treina, menos os suplementos vão fazer efeito em você. Porque a própria adaptação ao treino vão te trazer os efeitos ergogênicos, né, que são esses efeitos de melhora no seu corpo, que os suplementos prometem. Só que o treino tem muito mais eficiência por isso. Por isso a importância de treinar e não malhar. Exatamente. Então, também vimos aí que se você treina, não se alimenta adequadamente antes do treino, né, nesse caso que a gente falou cedinho, você pode ter um catabolismo e pode ter uma perda de massa muscular. Então, se você gosta de treinar em jejum, é interessante você fazer uma alimentação à noite, né? Com um pouquinho mais de carboidrato e tal, para evitar que você perca a massa muscular. Tem muitos alunos, né, vão buscando hipertrofia. E essa alimentação pela manhã, né, ao acordar, ou na noite anterior, vai fazer diferença aí nessa situação. Uma coisa interessante que você falou justamente isso. As pessoas que assim, eu preciso ganhar massa magra, eu preciso ganhar massa magra, mas esquecem de preservar a que tem. Que é mais interessante, mais fácil, vamos colocar assim, que se a gente parar para pensar fisiologicamente, o ganho de massa ele é muito pequeno. A gente consegue ganhar 3 quilos, 5 quilos, quando muito difícil, né, durante gente? um ano. A gente precisa de muito treino ali para conseguir. Tanto que a gente vê hoje que tem os passaportes biológicos de atletas que sabem quanto ele pode ganhar naturalmente dentro de um ano. E não são coisas nada demais. Então você vai treinar um ano para ganhar ali de músculo mesmo, 2 quilos. Né? Então, preservar a sua se traz muito mais eficiente do que ganhar mais massa magra. Então, essa alimentação ela deve ser muito importante para preservar a sua massa magra. Então, não perca tudo na vida, perca até dinheiro, mas não perde massa magra não, que vai fazer falta. E tem uma outra situação também que eu gosto de falar para os meus alunos, e até já aconteceu comigo, pessoas que fazem 2 treinos no dia, né? Sim. Um treino aeróbico e um treino muscular. A gente pode até chamar de um treino combinado. É bastante eficiente para emagrecimento, inclusive todos os estudos mostram que é o treino mais eficiente, quando você combina, né, a musculação com a atividade aeróbica. Porém, em
algumas situações, se você faz esses 2 treinos de forma seguida, pode complicar aí, se você quer ganhar massa muscular, por exemplo, complica aí um pouco mais, né? Então, eu sempre falo, eu gosto de pessoas falar, aeróbico antes ou depois do treino. Faça o que for prioridade para você. Então, assim, se a sua prioridade é ganho de massa muscular, você vai começar pelo treino de musculação, vai fazer aquele treino bem feito. Se você conseguir fazer o aeróbico em horário diferente, nossa, o melhor dos cenários. O interessante seria dar um intervalo de 6 horas entre um treino e outro, né? Mas se a pessoa não consegue, como é que a gente pode, de repente, amenizar essa questão, evitar que ela perca massa muscular e ela quer fazer 2 treinos ali no mesmo dia, no mesmo, né? Assim, falando da parte de treinamento, eu falaria, se você quer ganhar massa muscular e vai fazer um treino de musculação e um aeróbico depois, esse aeróbico tem que ser de baixa a moderada intensidade, de preferência bicicleta, evitar esteira ou corrida, porque a esteira e a corrida tem uma fase excêntrica, que a gente chama, muito maior, é um desgaste muito maior. No máximo 30 minutos e nessa intensidade de baixa a moderada. Então, assim, isso se você quer ganhar massa muscular. E mesmo assim, num volume semanal, eu não te aconselho a fazer esse aeróbico todos os dias, né? Você faz 2 a 3 vezes na semana e foco é na musculação. Então, assim, tudo depende do seu objetivo, da sua prioridade. Mas aí podemos também, tem como a gente amenizar essa questão dessa perda com a alimentação, tipo, eu saio de um treino de musculação e vou fazer um aeróbico comendo alguma coisa, uma fonte de carboidrato ali no meio, teria como, né? Sim, eu acho que isso é o principal para você, né, inibir o catabolismo, é justamente ajustar o tanto de alimento que você está dando. Foi o que você falou, quando eu estou criando hipertrofia, talvez isso seja treinos concorrentes e não vão funcionar, porque eu percebi muitas mulheres lá, eu quero ganhar massa, eu quero emagrecer um pouquinho. Chega lá treinando de manhã, vai para academia, faz musculação, volta de tarde, faz um spinning em alta intensidade. Né? Mesmo colocando carboidrato para essa mulher nos 2 treinos, talvez ela não esteja capacidade suficiente nem de absorver esse carboidrato para repor o glicogênio, para dar conta do que ela está fazendo. Então, muitas vezes eu falo para as mulheres assim, olha, para melhorar o seu corpo, você tem que comer um pouquinho mais do que você está comendo treinar e treinar um pouquinho menos. Isso machuca demais, eu ouvi, porque ela sempre achou que ela tem que fazer mais e comer menos. E falando assim de vias metabólicas também, o que acontece? Quando você faz musculação, você ativa uma via metabólica, por exemplo, que é a via da KTM-TOR, que é responsável pela síntese de proteínas e o aumento, né, o crescimento muscular. Quando você faz atividade aeróbica, você ativa uma outra via metabólica, que é a AMPK. E aí, quando você faz esse treino concorrente, né, esse treino, os 2 treinos, vamos colocar assim, seguidos, você vai estar ativando essas 2 vias ao mesmo tempo e vai gerar essa concorrência. E nessa briga aí, quem normalmente ganha é a via aeróbica, é a AMPK. Então, por isso que é muito difícil você ganhar massa muscular quando você junta esses 2 treinos de uma forma não organizada, né? Mas quando é alta intensidade. Exatamente. A gente consegue resolver bem isso. Como eu falei, se o seu objetivo é ganhar massa muscular, faça musculação e o aeróbico você vai ter que ter alguns cuidados ali, como eu falei, dependendo do horário, de baixa ou moderada intensidade, prefira bicicleta, máximo 30 minutos. Então, isso tudo tem que ser acordado aí com o seu treinador, com o seu professor. Se for tudo organizadinho, beleza. Mas se você sair lá igual um doido na musculação, um doido na aeróbica... Isso é bem interessante também, que eu vou falar, quando o desempenho, né, é a questão, por exemplo, o cara tem que ir lá para correr mais, levantar mais peso. Quem manda no processo, se não botar assim, lógico que sempre os 2 têm que estar alinhados, é o treinador. Né? Eu falo assim, eu preciso que o meu atleta faça isso. O nutricionista corre atrás de dar conta, só que nesse momento eu não estou pensando tanto em estética nem em emagrecimento. Eu vou dar conta dele resolver o problema para ele ficar mais performático, porque nem sempre essas 2 coisas estão ligadas. Se a gente pode ter um exemplo, Serena Williams. Se você olhar para a Serena Williams no meio da rua, você não fala da tenista que ela foi. Né? Mas ela performou, ela tinha dieta para performance. E quando é o contrário, é o emagrecimento, o personal que tem que estar muito mais antenado do que o nutricionista passou. Por quê? Porque o nutricionista vai calcular um déficit calórico para aquela pessoa, que não pode ser em excesso. Então, se o personal exagerar na quantidade de exercício, ele vai quebrar um plano nutricional de emagrecimento que o nutricionista fez, vai entrar naquele processo que as pessoas fazem geralmente amadoramente por conta própria,
treinam demais, comem de menos, entram num processo metabólico mais de defesa do que emagrecimento, e o que acaba acontecendo? Fica no molenguinha. A mulher fica igual um saquinho de carne moída, que você aperta, tá molinha, né? Porque vai perdendo cada vez mais massa e cada vez vai jogando mais gordura para as zonas onde tem os receptores alfa-adrenérgicos, que são receptores lentos de queima de gordura. Então ela vai complicando a vida dela cada vez mais. Então ela vai ficando cada vez mais molinha e com uma barriguinha que não sai nunca. E cada vez ela acha que ela tem que comer menos e treinar mais para resolver aquilo que ela está estimulando. E o problema não é resolvido, muito pelo contrário, vai aumentando. Vai aumentando. Então, acho que essas pequenas questões e observações, esses pequenos cuidados, né? A gente tem que ter no dia a dia, os alunos têm que ter, observar a questão da alimentação, do pré, do pós-treino, igual o Ângelo esclareceu. Não é que você vai comer no pós-treino só o carboidrato, mas o carboidrato que ele é mais necessário ali no momento. Na verdade, o momento seria melhor para o carboidrato, né? Sim. Time, vamos botar assim. Mas aí, por exemplo... Mas eu preciso, né? E outra coisa que eu acho interessante, das pessoas não estarem assim, muito isoladas. A gente vive muito dentro dessas flex diet, né? Contar caloria, eu posso X de carboidrato. E a gente se vê que o corpo prefere muito mais a matriz alimentar completa. Né? O corpo prefere comer o prato completo, o ovo, por exemplo, a carne. Né? A gente sabe que o whey, a única proteína que tem um melhor valor biológico de absorção é realmente o soro do leite, que tem ali de 102% a 104% de absorção, de 97% no que a gente tem no mercado. E, em segundo lugar, a gente já tem o ovo ali com a refeição mais completa, né? Aqui a gente tem a carne com 94%. Então, colocar alimentos, refeições completas no seu pós-treino pode ser também uma grande opção para você estar hipertrofiando. Mas o melhor cenário seria, já pensou, todo mundo, né? Treinando ali no meio da manhã, depois acaba de treinar e vai almoçar, acho que seria toma aquele cafezão, melhor do sai do cenário. treino, toma um belo café, né? Faz um segundo treino à tarde e faz um excelente janta. Então, se você tem esse time, seria o melhor possível. Então, procurar um profissional também para fazer esses ajustes, que é a grande diferença. Uma vez eu falei com um paciente meu, ele muito experiente já dentro do que fazia, muitos anos de treino, a vida toda dentro de um treino, e eu fazendo a dieta, e ele, não, tira isso, põe aquilo e tal. Eu meio ali, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Aí ele falou, não, cara, mas se eu faço isso muito tempo, eu falei, cara, qual é a sua profissão mesmo? Ele falou, engenheiro. Eu falei, pois é, se eu entrar aqui no Google aqui, e ler algumas coisas, eu levanto um prédio. Só que eu não sou engenheiro, eu não sei quanto esse prédio tempo vai ficar em pé, eu não sei se ele vai sair torto. Né? Então, quando você busca um profissional, ou para cuidar da sua alimentação, ou para cuidar do seu treino, ele tem esse feeling, ele sabe realmente profissionalizar aquilo e vai te levar para um caminho muito mais fácil. Então, tudo isso que a gente traz na internet, hoje a internet trouxe esse monte de informação e deixa, né, todo mundo bem experiente em tudo. A gente tem a faculdade do Instagram aí que informa muita gente, muitas vezes dentro do consultório ou até no treino, eu tenho certeza. A gente tem que desmistificar muita coisa, né? Todo dia chega um, ei, mas eu vi ontem lá no Instagram, e fulano faz assim, assim, assado. Beleza. Exatamente. Aí a gente vai conversando. E é um assunto que todo mundo gosta muito e conversa muito. Mas é bacana, a gente está aí para esclarecer, é isso mesmo. E também vale lembrar, pessoal, que é referente a essa questão da alimentação, que proteínas e carboidratos, elas têm que estar, assim, em todas as refeições, né? A proteína... e até o próximo, assim, a gordura também, que a gente tem a gordura boa, a gente não pode esquecer isso, ela é importante, são muito importantes as gorduras ser consumidas, fazem parte também de muitos processos fisiológicos, né? A gente sabe que as camadas das nossas células são envoltas por gordura, né? Ômega 3, ômega 6, ômega 9 fazem parte de processos muito importantes dentro do nosso corpo, então está consumindo essa energia. A gente sabe que a nossa alimentação ocidental que é pobre em ômega 3, porque o nosso peixe tem pouco ômega 3, o nosso azeite tem pouco ômega 3. Então, repor o ômega 3 também é muito importante, porque a gente tem essa diferença, a gente precisa de mais ou menos 5:1 de ômega 6 e 9:3 na refeição, e aqui no Brasil hoje a gente tem refeições até de 1:20. Então, repor esse ômega 3 também pode ser uma coisa importante, e também buscar alimentos, né, que contêm ômega 3, por exemplo, como abacate, né, um bom azeite. Isso também é bem interessante, e isso um profissional vai conseguir também alinhar bastante na sua dieta. Não é só sair por aí tomando óleo de peixe, é o que eu vejo por aí, tomar esse cuidado também, né? Tem muitos produtos, né, que ao invés estão lá fonte de ômega 3, mas na verdade não é, tem que olhar a composição certinho, é por isso a importância também do nutricionista, de pegar e te mostrar qual é o melhor, de repente a marca, né, que é confiável, o melhor produto, porque tem muita coisa também no mercado que você tem que ficar de olho.
Valeu, galera. Então esse foi o 4º episódio do Pode Comer, né? Lembrando mais uma vez que o Carvalho, ele não deixou de assistir, ele só virou um quadro de dentro do Pode Comer. Essa semana vou entrevistar o Ale, que é o atleta com diabetes, dentro do Pode Comer, mas muito mais nessa parte de carboidratos. Ele vai mostrar como que um atleta pode, com diabetes e usa cerca de 100 a 90 gramas de carboidrato hora dentro do triatlo. Então vai ser interessante. Convido a todos vocês aí essa semana também. Está indo pro ar esse podcast hoje, é o nosso 4º episódio com a Bruna, nosso bate-papo semanal. Se você quer algum assunto que a gente traga aqui, manda pra gente no direct, que a gente traz para vocês. Vai ser bem interessante essa troca de informação. Né? Se inscreva no canal aí, manda para todo mundo, divulga o Pode Comer, que aqui a gente sempre vai ter a ciência como carro-chefe para trazer a liberdade. Quanto mais conhecimento você tem, mais liberdade você tem. Então, estar em dieta não é estar preso a nada, pelo contrário, é estar liberto para poder comer o alimento que você quiser, mas com a inteligência e com ciência para te ajudar. Arrasou. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço.